Nessa semana, na terça e na quarta-feira, nós teremos a última rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões. Vamos conhecer os classificados para as oitavas de final e os rebaixados para a Europa League. Em alguma situação, esse rebaixamento é ruim porque o time tinha uma pretensão um pouco maior. Em outras situações, já é uma coisa muito grande, afinal de contas, a equipe não estava tão acostumada assim a frequentar as competições da UEFA. Então nós teremos, principalmente nesse grupo A, que envolve o Manchester United, uma disputa muito grande, porque tirando o Bayern de Munique, que já está classificado há algum tempo, United, Galatasaray e Copenhagen podem se classificar. No outro grupo, nós temos disputa de segunda colocação. Napoli e Braga fazem um confronto na Itália. O Napoli tem uma vantagem bem grande por aqui, mas o Braga pode sim buscar uma classificação para as oitavas de final. Porém, o Braga também pode voltar para Portugal sem a vaga na Europa League. Nesse momento, ele é o classificado para a Europa League, ele está na zona de classificação, porém, dependendo do resultado de União Berlim e Real Madrid, o Braga pode voltar da Itália sem nada no bolso. E ainda temos uma disputa de primeira colocação, e é importante por conta do sorteio, nas oitavas de final, entre Inter de Milão e Real Sociedad. Tem outros jogos complementares, tem o início do Mundial de Clubes. Alô, galera do Fluminense. Desse confronto aqui, do Al Ittihad com o Auckland City, sai o adversário do Al Ahly do Egito, e aí o vencedor pega o Fluminense. Então já dá para ficar de olho também aqui num possível adversário do Fluminense nessa terça-feira. E como eu falei, tem outros jogos complementares de equipes já classificadas para as oitavas ou equipes que estão ainda brigando por uma vaga na Europa League. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça de Liga dos Campeões, dia decisivo, dia 12 de dezembro. Vamos começar nos jogos às 17 horas. Tem dois jogos às 14h45 com importâncias diferentes, mas eu vou mencionar para você para também não ficar um lapso de tempo muito grande, tá? Por exemplo, PSV e Arsenal são duas equipes já classificadas. Não existe a possibilidade do PSV ultrapassar o Arsenal. Então, o Arsenal já está classificado na primeira colocação e o PSV já está classificado na segunda colocação, tá? O PSV pode até empatar em pontos contra a equipe do LAN, porém o PSV tem vantagem, tá? Ele empatou o primeiro jogo na França e venceu o segundo jogo na Holanda. Então ele já somou mais pontos no confronto direto e é assim que é o primeiro critério de desempate na Champions, tá? Primeira questão de pontuação normal do grupo, depois é a pontuação conquistada no confronto direto. Então, o PSV conquistou 1 ponto com o empate na França e depois mais 3 pontos com a vitória. Então, mesmo que eles continuem empatados no grupo, o PSV tem vantagem, por isso ele já está classificado. E ele não consegue atingir a pontuação de 12 pontos do Arsenal. Então, é um jogo extra. Vale a pena você assistir esse jogo? Olha, com todo respeito, com toda sinceridade, eu acho que vale. A gente comentou do PSV, estava até usando aquela camisa linda do PSV no dia, que o estilo de jogo do PSV é um estilo diferente, é um estilo mais agressivo. E vai ser interessante ver esse estilo contra o Arsenal do Arteta. O técnico do PSV já deu declarações de que prefere vencer por 4-3 do que por 1-0. Então é um time bem exposto, usa aquela regra dos 5 segundos para recuperar a bola. Então eu acho muito interessante, até porque são duas equipes que vão estar nas oitavas de final. Então vale a pena sim a gente ficar de olho. E como é um estilo de jogo diferente, até pode ser um jogo interessante para gols, para a gente trabalhar ao vivo. O jogo do LAN com o Sevilha é a seguinte questão. A única possibilidade do Sevilha se classificar é vencendo o LAN na França por qualquer placar. O primeiro jogo entre eles foi 1-1 na Espanha. Se o Sevilha vence a equipe do LAN na França, vai a 5 pontos também, então empatam na questão de grupo, porém aí na pontuação conquistada no confronto direto, o Sevilha vai ter 4 pontos e o LAN vai ter 1, entendeu? Então o Sevilha se classifica. Então se o Sevilha vencer por 1, 2, 3, independente da quantidade de gols, se o Sevilha vencer, ele vai para a Europa League, tá? Aí aquela situação de playoff, faz o confronto com os segundos colocados da fase de grupos da Europa League e assim sucessivamente. A gente já sabe como é que funciona esse sistema de rebaixamento da UEFA, tá? Então é um jogo que o Sevilha precisa vencer, mas não necessariamente precisa golear, né? Então o Sevilha é um time cascudo, experiente, pode utilizar a bola aérea, não precisa se expor igual um maluco, a não ser que esteja perdendo. E aí, dependendo da situação de Sevilha perdendo ao longo do jogo, você pode ter uma situação de gols por aqui, porque o LAN é um bom time de contra-ataque, inclusive já marcou gols de contra-ataque contra o próprio Arsenal, tá? Só fiz esse contexto aqui para vocês entenderem do que se trata esses dois jogos às 12h45, mas eu não vou focar neles aqui com vocês, tá? Antes da gente começar a falar sobre Inter de Milão e Real Sociedad, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo. Posso contar com você? Vai me ajudar demais da conta, tá? E se você puder se inscrever no canal,
também vai me ajudar muito para o canal continuar crescendo por aqui. Fechou? Vamos então falar sobre Inter e Real Sociedad. Qual que é a disputa por aqui? As duas equipes já estão classificadas. Nesse momento, pelo critério de saldo de gols do grupo, a Real Sociedad está na frente, né? Por quê? Essas equipes se enfrentaram uma vez, né? O jogo foi 1-1 lá na Espanha. E aí você tem empate na pontuação do grupo, as duas equipes estão com 11, você tem um empate na pontuação conquistada no confronto direto, as duas equipes estão com 1, e você tem um empate nos gols marcados no confronto direto. E as duas equipes também estão com um gol marcado em cada uma delas, ok? E aí vai para o critério de desempate extra, que é saldo de gols do grupo, no geral. E aí a Real Sociedad tem um saldo de 5, a Inter de Milão está com um saldo de 3. Então, para a Inter de Milão, só interessa aqui a vitória, porque se eles voltarem a empatar, independente da quantidade de gols, a Real Sociedad vai seguir na frente do grupo, tá? Então, para passar em primeiro, a Inter de Milão precisa da vitória, porque aí não vai precisar de critério de desempate nenhum. Porém, na minha opinião, a Inter de Milão é um favorito que pode se complicar. Afinal de contas, a Real Sociedad é um time chatíssimo, principalmente nessa Champions League, um time que não perdeu nenhum jogo, assim como a própria Inter, né, que surpreendeu o Benfica fora de casa, assim como a Inter também conseguiu recuperar um bom resultado contra o Benfica fora. Então, eu acredito num jogo bem mais parelho. O que conta a favor da Inter de Milão? A torcida, o ambiente, talvez o fato da Real Sociedad saber que um empate importa. E aí essa questão do empate importa, a gente pode ter um comportamento da Real Sociedad um pouco mais leve, e isso pode ser bom ou ruim, dependendo da sua posição, né? O que eu não te aconselho por aqui é vir para cá só olhando para a Inter, porque a Real Sociedad já surpreendeu várias vezes essa temporada, e você ter um time mais leve não significa que vai ser um time desatento, significa que pode ser um time mais solto para te contra-atacar, e a Real Sociedad sabe contra-atacar, tá? Então muita cautela. É favorito a Inter? Sim, mas não é um adversário bobo a equipe da Real Sociedad, e para mim sim, a Inter tem ali um grande problema pela frente e é um favorito para mim que pode se complicar. Utilizando o PDF de apoio nas questões de estatísticas da Série A italiana com a La Liga, nós temos a Inter sendo a primeira a marcar em 100% dos seus jogos. Tudo que a Inter precisa por aqui é isso, né? Bastante iniciativa. Não falhou em marcar, em mais de 60% dos jogos não sofre gol, uma defesa bem sólida. É isso que a Inter precisa, marcar e não sofrer. A Real Sociedad saiu na frente em 50% dos jogos, metade em relação ao seu adversário. Falhou em marcar em apenas 13%, mesmo fora de casa, mas não tem um ataque tão poderoso como o time da Inter de Milão, que é muito letal nos contra-ataques. O primeiro tempo da Inter é de almanaque, mais de 85% de vitória, nenhuma derrota, 11 gols marcados, apenas um gol sofrido. A Real Sociedad tem poucas derrotas, não tem tantas vitórias, porém tem um número de gols satisfatório, não é um time bobo no primeiro tempo. Tá? O segundo tempo da Real Sociedad já é um segundo tempo um pouco mais mediano. O número de gols sofridos e marcados é igual. A Inter continua tendo mais gols marcados, porém a Inter passa a perder um pouco também. Tá? Então o segundo tempo também um pouquinho perigoso, né? Vale a pena estar atento à leitura de jogo os 90 minutos, ok? Nos critérios de momentos de gols, olha que curioso. A Inter de Milão sofreu 70% dos seus gols praticamente na volta do segundo tempo. É óbvio que foram poucos, né? Então a porcentagem fica muito elevada. Mas dos 51 até os 70, a Inter de Milão sofreu 80%, né? Foi mais, nem 70%, foi 80% dos seus gols. E o time da Real Sociedad é uma equipe que marca muito no final do primeiro tempo e que sofre bastante no final do segundo. Então, quais são os cenários que a gente pode ver por aqui? Por exemplo, se a Inter de Milão estiver na frente do placar na primeira etapa, virar o segundo tempo vencendo. Muito cuidado com os primeiros minutos do segundo tempo, né? Porque são momentos onde a Inter de Milão costuma ter um pouco de desatenção. Agora, se a Real Sociedad estiver na frente do placar, você pode ficar de olho nos minutos finais, que é onde ela costuma sofrer e marcar mais gols. Então ela pode sofrer um empate ou buscar uma situação de contra-ataque para ampliar o resultado, né? Então, se você é um trader por aqui, eu gosto muito de pensar numa leitura de jogo ao vivo, não trazer viés a favor da Inter de Milão, tá? Te aconselho bastante isso. Se você encontrar uma Real Sociedad postada, mas buscando contra-ataque, e aí como que você vai encontrar isso? Desfoca da bola, tira o olho só da bola, para de ficar só assim e começa a olhar em volta, amplia os seus horizontes. O que a Real Sociedad faz quando ela recupera a segunda bola? Já tem alguém correndo para passar? Como que a Inter se comporta? A Inter recupera essa segunda bola, tá? Para você conseguir entender o que tá para acontecer, você tem que tirar o olho da bola, tá? Para você conseguir identificar o comportamento, principalmente dos jogadores de meio campo da Sociedad, o que eles estão querendo armar. E os pontas também em relação ao contra-ataque.
Se você tem um cara isolado lá na frente da Sociedad, a bola tá chegando para ele, mas tá muito difícil porque ele tá em inferioridade numérica em relação à defesa da Inter. Esse cara dificilmente vai arrumar alguma coisa. Agora, se a Inter não consegue ter superioridade numérica, se a Inter tem dificuldade para fazer a transição defensiva, né, para correr para trás, e tá sendo sempre 2-2, 3-3 da Real Sociedad, muita cautela, porque a Sociedad está tendo condição de se armar para o contra-ataque. Agora, se você encontrar uma Real Sociedad neutralizada, como o primeiro tempo da Inter é muito bom, talvez cabe aqui você ficar de olho para estar a favor da Inter ou contra a Sociedad. Se o que eu falei embolou a sua cabeça, você pode fazer o meu curso gratuito aqui embaixo, telboss.com. O William deixa para a gente ali também o QR Code para você escanear. E você vai aprender a trabalhar como um trader, comprando e vendendo probabilidade na maior bolsa esportiva do mundo, que é a Betfair. O link para você ganhar um bônus do primeiro depósito está aqui embaixo. Se você é um punter, eu não coloco a minha mão no fogo pela Inter, por mais condições ofensivas que essa equipe tem. Então eu gosto de pensar no cenário de over 1,5, não com essa cotação, uma cotação mais elevada. E esse cenário de gols, ele tende a ser melhor depois do 1-0, tá? O 0-0 é confortável para a Real Sociedad. Até que o jogo esteja empatado, para a Real Sociedad tá excelente. Se a Inter estiver na frente do placar, aí você tem uma Real Sociedad pensando, poxa, perdi a liderança momentaneamente, vou ter que ir para cima. E aí você pode ter uma situação para contra-ataque da Inter, tá? Então, talvez o over 1,5 no 0-0 não seja tão bom, mas o over 1,5 que vai se tornar o over limite, estando 1-0 para a Inter, é um cenário bem interessante por aqui, tá? Dá para pensar no ambas marcam? O mercado não acredita tanto. Eu não duvido. Apesar da Real Sociedad não ser um time goleador, eu não duvido. Porém, eu prefiro pensar nesse over 1,5 aqui, de preferência com o jogo já 1-0, para buscar esse over 1,5 na segunda etapa. Só a vitória interessa para a equipe de Milão. Também às 17 horas, no grupo C, nós temos o confronto entre Napoli e Braga, que vai definir o segundo classificado para as oitavas de final. O Real Madrid já está classificado, inclusive, se eu não me engano, o Real Madrid tem 100% exatamente de aproveitamento. Foi a única equipe com 100%, o City também tem 100%, mas obviamente num grupo um pouco mais acessível, né? Quem mais? Acho que só o Real Madrid e City, né? Depois o Bayern de Munique teve 13, o Atlético de Madrid, a Real Sociedad e a Inter tem 11, eu acho que o Barcelona e o Arsenal conseguiram 12, exatamente. Então a equipe do Real Madrid e a equipe do Manchester City conseguiram, por enquanto, manter o 100% de aproveitamento. O Napoli tem 7 pontos e o Braga tem 4. Vamos entender qual é o contexto desse jogo, né? Primeiras cotações, o Napoli favorito com 1,45, o Braga o não favorito de odds 6. Qual que é o contexto por aqui? Existe chance do Braga se classificar? Sim. Como que o Braga pode se classificar na Itália? Vencendo o Napoli por 2 gols de diferença. Por quê? Primeiro, para o Braga empatar em pontos, o Braga precisa vencer. Se ele vence, ele vai a 7 pontos. Concorda? O Napoli fica com 7, o Braga vai a 7. Depois de empatar por pontos, o Braga vai ter que disputar outros critérios, porque nesse momento, como o primeiro jogo em Portugal, o Napoli venceu, o Napoli no confronto direto somou 3 pontos. Então, se o Braga vencer na Itália, no confronto direto, o Braga também vai somar 3 pontos. Só que se o Braga vencer por apenas 1 gol de diferença, raciocina comigo, presta atenção. Se o Braga vencer por 1 gol de diferença, assim como venceu o Napoli, de novo vamos ter um critério de empate, porque o Napoli venceu por 2-1, 1 gol de diferença, e o Braga, se vencer por 1 gol de diferença, a gente vai ter esse novo critério de desempate, né? A diferença de gols. Porém, com a vitória do Braga, supondo que seja por 1-0, Braga e Napoli vão empatar também no critério de gols marcados entre eles. Porque o Napoli, por exemplo, venceu em Portugal por 2-1. E se o Braga vencer por 1-0, o Braga vai ter marcado também mais um gol no Napoli, ou que seja 2, né? Então, empatou novamente. 2 gols para cada lado. E aí o critério de saldo de gols do grupo vai ser o critério de desempate, né? E com apenas 1 gol de diferença na vitória, o Braga não consegue passar o Napoli, porque vamos supor aqui que ele vença por 1-0. Ele vai reduzir o saldo do Napoli, né? Nesse momento o saldo do Napoli é de -1, então ele vai colocar o saldo do Napoli de -2, só que o saldo do Braga é de -4, e aí o máximo que ele vai conseguir fazer aqui é ficar com um saldo de -3, certo? Então, para o Braga conseguir ultrapassar o Napoli, olha que doideira, ele tem que vencer por 2 gols de diferença, porque aí vamos desconstruir de novo aqui o critério de desempate. Vão empatar no número de pontos,
no grupo, 7-7. Porém, os gols marcados no confronto direto, o Braga vai ter mais gols marcados, supondo que ele vença por 2-0. Se ele perdeu para o Napoli em casa em Portugal por 2-1, o Napoli fez 2 gols, ele fez 1. Ele vencendo o Napoli por 2 gols de diferença, ele vai passar à frente do Napoli com 3 gols, ok? E aí, sucessivamente, 3-1, 4-2. Então o Braga precisa vencer e vencer bem, né? E nessa necessidade de exposição que parte desde o minuto 1, eu vou até conferir para vocês verem que eu não estou falando besteira. Critério de desempate na questão dos grupos. Primeiro, pontos em confrontos diretos entre as equipes empatadas. Então, ó, Napoli vencia em Portugal, 3 pontos. Se o Braga vencer na Itália, 3 pontos. E aí esse primeiro critério aqui some. Vamos para o próximo. Saldo de gols em confronto diretos entre as equipes empatadas. Se o Braga vencer por apenas 1 gol de diferença, nós temos empate, porque seria 2 gols para o Napoli e 2 gols para o Braga. Então, esse critério aqui também seria eliminado. Aí o segundo, gols marcados em confronto diretos entre as equipes empatadas. Gols marcados, não saldo, tá? Aí a gente teria de novo um gol do Braga em Portugal e, por exemplo, né, tô dando aqui um exemplo de 1-0 do Braga, um gol marcado do Braga na Itália. De novo, o Braga marcou 2 gols no Napoli e o Napoli marcou 2 gols no Braga. E aí, se todos os confrontos estiverem empatados, entram os subconjuntos de desempate, que são saldo de gols em todos os jogos do grupo. E aí o Napoli ficaria em primeiro se o Braga não vencer por 2 gols de diferença. Se eu não entendi errado, é isso. Se você entendeu diferente, me ajuda aqui nos comentários, mas eu acho que é isso. Tá? Para o Braga não depender de outros critérios, ele precisa ter uma vitória por 2 gols de diferença contra a equipe do Napoli. Porque aí, ó, pontos em confrontos vai continuar igual, né? Uma vitória para cada lado, 3 pontos para cada um. Saldo de gols em confrontos diretos entre equipes empatadas, aí o Braga vai ter um saldo melhor. Porque vamos supor, se ele vencer por 2 gols de diferença na Itália, vamos supor que ele tenha um saldo de mais 2, certo? Em Portugal ele perdeu por 2-1. Então, ele conquistou um gol, ou seja, saldo de 3, menos os 2 gols que ele sofreu, saldo de mais 1. Então, nesse caso, o Braga se classificaria. Beleza? É um negócio complicado, né, cara? Tem grupos que a gente tem que pelejar aqui a cachola para poder entender. Então, o Braga precisa de gols. E não só 2 gols de diferença. O que a gente pode pensar com isso, então? Já vou descartar aqui qualquer possibilidade para a gente trabalhar a favor do Napoli. Por quê, Theo? Porque provavelmente teremos um desespero do Braga. E quando a gente tem um desespero do Braga, a gente tem uma situação que foge um pouco do controle para trabalhar a favor, para trabalhar em back favorito. Quando a gente quer trabalhar o back favorito, o que a gente busca? Tranquilidade, massacre, imposição, a equipe adversária um pouco contida ali, bem compactada. Não é o caso do Braga. O Braga não pode ficar contido, não pode ficar esperando o tempo passar, não é uma vitória por 1-0 simples, tem que vencer por 2 gols. Então, talvez aquele marasmo do Napoli ali tocando bola para um lado, para o outro, piriri, pororó, não vai acontecer, o Braga vai vir igual um doido para cima. E o back favorito vai ficar muito perigoso, então não te aconselho. Então, para você que é um trader, talvez não seja um jogo tão bom para trabalhar aqui no mercado de match odds, tá? A não ser que seja para recuperação de resultado no segundo tempo. Para você que é um punter, eu te indico o mercado de gols, porque o Braga tem que fazer no mínimo 2. E nessa exposição, meus amigos, você dá espaço aqui para o nosso amigo Vitor Kvaratskhelia, o georgiano maluco, muito bom de drible, aí vai ficar complicado para a equipe do Braga. Então eu gosto de pensar no over 2,5 gols e não duvido que a gente tenha ambas marcam sim, tá? Esses são os cenários. Então eu fui entender o que o Braga precisa para conseguir entender provavelmente como o Braga deve se comportar. Esse jogo pode morrer? Bom, se o Braga fizer 2 gols, encontrar os 2 gols que precisa, o Napoli vai para cima com tudo, mas aí o Braga pode escolher segurar, né? Agora, se o Napoli sai na frente do placar, ou enquanto o Braga não tiver feito pelo menos um gol, esse jogo tem a tendência de ser corrido, a não ser que o Napoli não queira contra-atacar. E é isso aí, você vai encontrar essa resposta no ao vivo, tá? Mas eu acho sim que a gente vai ter um jogo bem intenso por aqui, afinal de contas, se o Braga não fizer a parte dele, simplesmente o Napoli vai passar para as oitavas de final e dependendo, como eu falei, a gente já vai complementar agora com a análise do Real Madrid, se o Braga não fizer a parte dele, ele ainda pode voltar para casa sem a vaga na Europa League. Para a gente finalizar esse grupo C, vamos falar sobre União Berlim e Real Madrid. Parece que a vida do União Berlim está bem complicada, mas o União ainda pode sair da Champions League com uma vitória para cima do maior campeão, na frente da sua torcida, não vai ser no estádio dele, vai acabar sendo ali no Estádio Olímpico de Berlim, mas também pode conseguir uma vaga para a Europa League, dependendo do resultado de Braga e Napoli. Se o Braga empata com o Napoli, aí já era. Porque aí mesmo o União Berlim vencendo e indo a 5 pontos, o Braga também iria a 5
e aí não tem como o União Berlim vencer o Braga por conta do critério de confronto direto. O Braga venceu o União Berlim de virada na Alemanha por 3-2, o União chegou a abrir 2-0 naquele jogo, inclusive, foi uma virada histórica do Braga. E aí, em Portugal, o Braga conseguiu empatar mesmo com um homem a menos. Então, para o União Berlim, não basta apenas vencer o Real Madrid, como se fosse fácil, né? Tem que vencer o Real Madrid e torcer contra o Braga. O Braga tem que sair da Itália derrotado. Empate do Braga ou vitória do Braga, o União Berlim não vai para a Europa League, não vai a lugar nenhum, né? O União vai ser eliminado com nenhuma vitória, a não ser que vença, obviamente, o Real Madrid. Então, o que precisa o União aqui? Vencer. O Real Madrid precisa de alguma coisa? Não. Se o União Berlim precisa vencer, a tendência é que ele busque uma exposição. Então a gente pode ter aqui uma situação onde o Real aproveite os contra-ataques. No primeiro jogo, para quem não se lembra, o Real Madrid, né, o primeiro jogo do grupo, o Real Madrid amassou o União Berlim porque o União Berlim foi com o intuito de se defender. O União Berlim veio para fazer aquele ônibus alemão na frente da área do Real Madrid, na área espanhola, e conseguiu. Só foi tomar um gol praticamente no último lance do jogo, se não me engano foi um gol do Bellingham, né, que estava no momento abençoado ali, marcando em todos os jogos. Mas de lá para cá, né, desde aquela derrota para o Real Madrid, que foi até uma derrota bonita, porque o União jogou muito bem, o União Berlim passou por um período horroroso. Eu nem lembro a quantidade de derrotas seguidas que o União conseguiu pegar. Aí depois ele empatou com o Napoli, tomou outro cacete do Leverkusen, conseguiu empatar de novo com o Augsburg e com o Braga, e acabou vencendo, finalmente, depois de não sei quantos anos, o União Berlim venceu o Borussia Mönchengladbach. Então ele vem contra o Real Madrid da seguinte maneira: olha, se der pra gente vencer, a gente pode ir até pra Europa League. Se não vencer também, pô, é o maior campeão da Champions, né? Então, o que a torcida do União Berlim quer, e eles já falaram isso, se pronunciaram, fizeram um discurso ali pra cima dos jogadores, falando para os jogadores se orgulharem, que, pô, algum tempo atrás eles estavam na divisão inferior da Alemanha, agora eles estão disputando a Liga dos Campeões, eles estão todos orgulhosos, não querem saber se a União vai para as oitavas, para a Europa League, se vai ser eliminado, eles querem é curtir o momento. E, pô, tem jeito melhor de curtir o momento do que se você enfrentar o Real Madrid na sua casa? Então, provavelmente a torcida do União vai fazer um espetáculo, só que o Real Madrid não tem nada a ver com isso. E para você, a melhor maneira de aproveitar esse jogo é ao vivo. Não vou nem te botar caramiola na tua cabeça. Tá? Aproveita ao vivo esse jogo, identifica como que o União Berlim está jogando, se está só dando chutão, se está se expondo, se está com a linha alta e se o Real Madrid está buscando contra-ataque ou não por aqui. Tá? Dá para pensar em alguma coisa no empate anula do Real? Dá para pensar numa vitória do Real Madrid? Sim, mas a necessidade é toda do União. Então a resposta que você precisa por aqui está no ao vivo. Eu não duvido que essa exposição do União Berlim acabe abrindo espaço para a gente trabalhar o mercado de gols também, tá? Mas isso daí a gente só vai conferir no live. Só tô te mostrando a necessidade. O União Berlim precisa da vitória e torcer contra o Braga. O torcedor do União vai ficar triste se não vencer o Real Madrid? Claro que não, né? A festa da torcida vai ser a mesma, mas é provável que o União tente fazer o seu último jogo de Liga dos Campeões, pelo menos nessa temporada, com uma vitória para cima do maior campeão. Isso pode oferecer espaço para o Real Madrid. Então, esse mercado de gols aqui do 1,5 ou até quem sabe o 2,5 pode ter sim um fundamento no live interessante. Num dos jogos mais importantes do dia, Copenhagen e Galatasaray fazem um confronto de briga direta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e só dependem de si. Tá? Porque mesmo que o United venha vencer o Bayern de Munique no Old Trafford, se houver um vencedor aqui nesse jogo, o vencedor fica com a segunda colocação e com a vaga nas oitavas de final. Isso porque eles têm um ponto a mais do que o United. Tudo que o United quer é que um empate aconteça por aqui, porque aí o United conseguiria chegar a 7 pontos e as duas equipes ficariam com 6. Então, para o United se classificar, essas duas equipes vão ter que empatar e ele vai ter que vencer o Bayern de Munique. A gente já vai falar sobre esse jogo. No histórico desse confronto aqui, o Copenhagen já enfrentou o Bayern de Munique em casa, saiu na frente, tomou virada, mas fez gol. Enfrentou o United, chegou a estar perdendo, se não me engano, por 3-1 em casa, naquele jogo que começou na Inglaterra. Lembra que aquele pênalti perdido, ou no caso, o pênalti defendido pelo Onana, no último lance do jogo, o Copenhagen tinha tudo para empatar aquele jogo, jogou muito bem e merecia um empate. O Onana foi lá e fez a defesa. Porém, tinha um segundo capítulo, que é o do jogo da volta. No jogo da volta, o United começou. No jogo da volta, o United chegou a abrir 2 gols de diferença. Vencia por 3-1 e o Copenhagen virou para 4-3. E isso permitiu que a equipe só dependesse de si nessa última rodada. A equipe enfrentou o Galatasaray na Turquia, chegou a abrir 2-0, mas como estava com um homem a menos, acabou também tomando um empate. Falei do Copenhagen, mas o Galatasaray também fez história, né? Marcou gol em todos os jogos da Liga dos Campeões. Na Turquia marcou 2 contra o Copenhagen, marcou contra o Bayern, marcou contra o United. No Old Trafford venceu o United por 3-2. Chegou a marcar gol no Bayern também, lá no Allianz. Então é uma equipe ofensivamente muito forte. Defensivamente é frágil?
Mas ofensivamente é muito forte, tá? Se você é um trader por aqui, pelo nível de tensão que vai existir nesse jogo, eu te aconselho a ter cautela. É um jogo de erro zero. Defesa tem que estar 100% concentrada e geralmente isso pode pesar um pouco no posicionamento, em erros individuais. Então eu tomaria muito cuidado para trabalhar correção de preço por aqui. Eu gosto de pensar numa situação de ambas marcam, porque não existe um mundo onde, se uma equipe estiver perdendo, ela aceite o resultado, ela vai ter que ir para cima. Então é um jogo de desespero, né? O Galatasaray na frente, o Copenhague vai igual um louco, com o apoio da torcida e vai dar espaço para contra-ataque. O Galatasaray atrás do placar vai igual um doido de novo para frente, vai dar espaço para o contra-ataque. Então dá para pensar nesse ambas marcam. Dá para pensar também no over 1,5, no mínimo, com uma cotação um pouco mais alta, e não duvido que a gente possa ter também um over 2,5. Como que esse jogo pode ficar ruim para trabalhar gols? Se o 0-0 se arrastar, por mais que a gente tenha ali uma trocação, primeiro é não sofrer e depois é marcar, obviamente, porque estar atrás do placar vai ser muito mais difícil. E se a equipe que saiu na frente não estiver buscando contra-ataque. Então você pode optar pela seguinte questão: eu só vou me posicionar a favor de gols depois do 1-0. Show, Copenhague fez o primeiro gol, 1-0. Qual é o comportamento da equipe da casa depois de abrir o placar? Eles não querem o contra-ataque, eles querem proteger a vantagem para se classificar. Aí eu ficaria de fora. A mesma coisa vale para o Galatasaray. Agora, se eu estou encontrando uma equipe na frente com vantagem no placar, buscando contra-ataque, aí sim, eu queria trabalhar aqui o mercado de gols. Lembrando, o empate é péssimo para as duas equipes. E se o jogo persistir 0-0, nos minutos finais, lá para os 70, 75, eu olharia com bastante carinho o mercado de gols por aqui, tá? Afinal de contas, é uma situação que vale muito e as duas equipes costumam marcar gols aqui a partir dos 80 minutos. Para finalizar, Grupo A, às 17 horas, Bayern de Munique já classificado, vai visitar o United no Old Trafford. O United precisando desesperadamente da vitória. Como já está classificado, muita gente pode pensar, bom, o United é favorito, porque mesmo não tendo tecnicamente uma equipe organizada suficiente para bater de frente com o Bayern de Munique está tranquilo. Certo? Não sei. Acho que não. E por que eu acho que não? Porque não havia momento pior para o Bayern de Munique tomar um cacete na Bundesliga. E ele tomou, né? Tomou um cacete do Frankfurt aqui por 5-1. E geralmente depois de um cacete, meu amigo, alguém vai ter que pagar o pato. Sorte do Bayern de Munique que o Stuttgart segurou a equipe do Leverkusen. As duas equipes empataram 1-1. Então a distância do Leverkusen para o Bayern não aumentou tanto, ok? Mas a distância do Stuttgart para o Bayern diminuiu. E isso é um problema, né? Então, sinceramente, eu não tô vendo o Bayern de Munique vir para a Inglaterra só para cumprir tabela. Alguém vai ter que pagar esse pato. Então, se o United não fizer um jogo perfeito, ele pode perder de novo dentro de casa, como já perdeu para o Galatasaray, como já quase tomou um empate aqui para a equipe do Copenhague. E nada mais interessa para o United a não ser a vitória. Por isso, essa necessidade de andar na corda bamba, né, aquela linha tênue entre preciso me expor contra um time já classificado e que provavelmente eu possa vencer porque eles não estão muito afim, mas ao mesmo tempo, se eu me expor demais, esse mesmo time tomou um cacete no jogo anterior e vai ter que dar uma resposta, a minha defesa pode sofrer. Então, sinceramente, é um jogo muito difícil também para trabalhar match odds. Eu diria que é um jogo para você tomar gol aqui eminente, né? É como se a sua chance de tomar um gol ficasse elevada. Porque mesmo que o United detenha a posse de bola, ao roubar a bola, o United vai querer contra-atacar. Então acho que é um jogo perigoso, tá? Eu não sei se eu te indicaria trabalhar match odds por aqui se você é um trader como eu. O que eu venho pra cá é pra buscar gols. O United tem que vencer e nessa de vencer, ele vai ter que ir pra cima e vai dar espaço. Se tiver na frente do placar, naquele momento, o United pode até optar por proteger a vantagem. Mas qual que é o problema? Primeiro, o Bayern de Munique vai estar chegando à segunda derrota consecutiva e já tá vindo com um cacete da Alemanha pra cima do Frankfurt. Né? E aí você tem também a questão de oferecer para o Bayern o que ele tem de melhor, que é propor o jogo quase que dentro da área do adversário. Se o United recuar, mas recuar demais, assim como fez, por exemplo, deve estar fresco na sua cabeça, o Girona fez isso contra o Barcelona nos primeiros minutos. Recuou muito, chamou o Barcelona muito para dentro da sua área. O Bayern de Munique sabe como ninguém jogar ali naquele espaço pequenininho, tá? Então, se o United fizer o primeiro gol e recuar, o Bayern de Munique pode encontrar a oportunidade de empatar ou virar o jogo. Então, para mim, também é um jogo de gols, tá? Você que é um trader, muita cautela. Para você que é um punter, não vou te indicar nada no mercado de resultados. Gosto de pensar no 2,5 também,
Primeiro jogo entre eles, para quem não lembra, foi 4-3. E não duvido que nessa de ter que se expor, o Bayern de Munique pode acabar furando essa defesa do United. E se o Bayern de Munique estiver na frente, o United vai ter que vir para cima igual um doido e o contra-ataque vai cantar lá no Old Trafford, tá? Então, para mim, é um jogo sim com uma tendência maior de gols. O United não depende só dele. Esse que é o problema. Pra gente finalizar, temos alguns jogos extras. O principal, o Al Ittihad contra o Auckland City. O início do Mundial de Clubes. Desse confronto aqui sai o adversário do Al Ahly, do Egito. Lembrando que o Al Ittihad praticamente já abandonou o campeonato da Arábia Saudita, tá? Eles estão bastante focados aqui no campeonato mundial. E tem elenco, tem treinador. Talvez o Galhardo não tenha tido tanto tempo ainda, né, de colocar o seu jogo na equipe, mas tem elenco para passar pelo Al Ahly. O problema, né, imaginando que ele vá passar pelo Auckland City, pode acontecer uma zebra aqui, tá? Eu não vou trabalhar esse jogo porque essa cotação tá muito esmagada. Mas se o Al Ittihad vencer o Auckland City, ele vai enfrentar um time muito qualificado, que é o Al Ahly. O Al Ahly, para quem não lembra, enfrentou o Flamengo, né, na disputa de terceiro lugar do Mundial. O Al Ahly chegou a disputar o jogo contra o Real Madrid e acabou perdendo, mas é um time muito, muito bom. Então, Al Ittihad, se passar, e o Al Ahly vai ser um jogaço. Além disso, a gente tem o jogo do Salzburg com o Benfica. Eu falei sobre aqueles jogos ali do LAN e Sevilha, PSV e Arsenal. Nesse aqui, a gente ainda tem alguma coisa em disputa, porque o Benfica pode chegar aos mesmos 4 pontos, mas para ele conseguir eliminar o Salzburg, ele vai ter que vencer por mais do que 2 gols de diferença. Primeiro jogo do Salzburg com o Benfica, se eu não me engano, ficou 2-0 para o Salzburg. Então, para o Benfica empatar, ele tem que fazer no mínimo 2, né? E aí vai o critério de saldo de gols, e o saldo do Benfica é muito ruim. Então, para o Benfica passar para a Europa League aqui, ele tem que golear o Salzburg. Mais ou menos isso. Se for do seu interesse, dá para você ficar de olho nesse jogo também. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembre-se que dia de Champions League tem muito entretenimento, mas nem sempre a gente tem oportunidade. Então, só mexe no mercado, só se expõe, só investe seu dinheiro se você de fato tiver oportunidade nos seus métodos, tá? Cuida do seu dinheiro, ninguém vai fazer isso para você. Devagarzinho, passo a passo, não existe cesta de 10 pontos e a gente se vê na quarta-feira.